Alguns entram para ver a aula gravada, né, queridos? Amém? Sejam bem-vindos, agradeço a Deus pela sua presença. O profeta Carlos disse assim, a pontualidade. Louvado seja Deus, né? Agradecemos ao Pai aí por esta oportunidade. A irmã Alessandra marcou muito calor. Muito calor aí. Chegando o verão. Mas pela graça de Deus aqui nós estamos, né? O calor do verão, nem é verão ainda, primavera, né? Mas o calor do Espírito Santo aquecendo os nossos corações. Feche os seus olhos aí, se conecte em espírito. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade, por este encontro, por esta sala virtual, ao mesmo tempo, Pai, um ambiente espiritual. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pedimos nesse momento o espírito de sabedoria sobre cada um de nós, espírito de conhecimento, de revelação, de temor, que venha sobre nós o discernimento do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós sabemos que há um só Espírito, uma só fé, uma só missão, mas que nós possamos, por meio do discernimento, compreender a maneira como o Senhor atua e desenvolve a missão sobre a terra. Por isso eu peço, Pai, de uma forma muito especial, que venha a sabedoria, que venha o conhecimento espiritual, inteligência espiritual sobre nós, que nós possamos sair um pouco da letra, a conhecendo, Pai, em sua profundidade, mas ter sobre nós a letra viva, a palavra viva, o Teu Espírito, ó Pai, que escreve na tábua do nosso coração. Sou grata a Ti, Pai, pela oportunidade. Sou grata a Ti porque o Senhor nos dirige na verdade. Sou grata a Ti porque o Senhor nos concede o discernimento. E é esse discernimento espiritual que nós queremos nesse momento de ensino, Pai, sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que vão assistir a aula ao vivo e também depois a aula gravada, Pai. Em nome de Jesus, que seja agora expandida a nossa consciência, que possamos receber a mente de Cristo e ter o nosso coração totalmente aberto à Tua palavra e que nós venhamos, Senhor Deus, crescer em graça, em sabedoria, em estatura diante de Ti e diante dos homens. Eu Te agradeço por este ambiente já preparado por Ti, Te agradeço pelo Teu Espírito que aqui está, principalmente, Pai, pela unção que ensina. Como é bom saber que o Senhor está conosco, mesmo em meio à nossa fraqueza, quando nós nos colocamos a Teu serviço. O Senhor libera a graça, o Senhor libera o Teu Espírito de conselho, de fortaleza e de conhecimento, para que a palavra não seja de acordo com a sabedoria humana, mas de acordo com o Teu Espírito. Eu quero render louvores a Ti, por esse ambiente de ensino, por esta unção que ensina, pelo Teu Espírito que nos guia na verdade. Em nome de Jesus, que nós possamos ver e ouvir com olhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Agradeço ao Pai, querido, porque em nossa fraqueza, conforme está escrito, né? Ele nos ajuda, Ele nos auxilia em meio à nossa fraqueza. Sejam todos bem-vindos vocês. Hoje eu tinha algo preparado, mas de último momento senti no meu coração aqui uma direção do Espírito. Não será bem uma aula, mas uma direção, talvez um esclarecimento, tá?
Você não precisa acreditar cegamente naquilo que eu vou falar, apenas siga a direção do Espírito e que o Espírito Santo venha trazer luz sobre a sua consciência, para que você possa analisar, né, os dados que aqui estarei colocando. Os profetas, pastores, os irmãos que estão chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nós vamos trazer aqui uma direção profética para o tempo e para o momento em que nós estamos vivendo, certo? Depois, no final, você faz a sua escolha. Então, não é basicamente uma aula, é uma direção que nós vamos dar por meio do Espírito. Faz a sua escolha, tá? Diz respeito ao tempo presente, porque algumas pessoas estiveram perguntando sobre esse assunto, e eu gostaria aqui de trazer a visão espiritual sobre isso. Amém? Como já falei outras vezes, eu não sou uma estudante de escatologia. Uma coisa que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração é viver pela direção dele, daquilo que ele instrui para a gente no momento, porque muito já se especulou, já se falou sobre alguns entendimentos escatológicos, né? E a gente percebe que nas vertentes do sistema religioso existe algumas versões, né, e entendimentos que são aí falados sobre a questão do arrebatamento, sobre a questão pré-tribulacionista, se vai passar pela tribulação, se não vai. E nós gostaríamos de estar aqui esclarecendo, trazendo para vocês a visão profética, tá? Não estou pregando escatologia, estou pregando a visão profética sobre esse assunto de uma maneira bem rápida. Gostaria talvez de estar falando aqui sobre dons, mas devido ao momento em que nós estamos vivendo e a decisão que cada ser humano tem que tomar sobre a terra, eu creio que esse assunto vai ser em boa hora para você que é aluno da EAPSE. Amém, queridos? Falando sobre a grande tribulação, você vai ver as vertentes do sistema religioso, né, se debatendo, um fala de um jeito, numa linha de pensamento, outro fala na outra, e outro fala de uma outra maneira, né? E cada um que traz o seu ensino tem no seu coração que aquilo é a verdade, que aquilo vai acontecer, né? Nós temos aí 3 vertentes sobre essa questão da grande tribulação, do arrebatamento, e cada um se diz dono da verdade absoluta, né? Cada pessoa que tem o seu entendimento, Pai, em nome de Jesus, toda movimentação energética contrária a essa aula seja agora desligada em nome de Jesus. Que a unção do Teu Espírito venha trazer pureza sobre o ambiente espiritual. Nos esconde dentro de uma sala, Pai, e que a conexão da estabelecida para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então, voltando aqui ao assunto. Para mim trava às vezes. Na verdade já travou aqui também umas 2 ou 3 vezes, mas em nome de Jesus, vamos declarar que agora vai ir bem, tá? Esperamos dar continuidade aqui, sem que haja trava. Liberou para vocês aí? Liberou aí para vocês? Amém? Então, queridos, vamos trazer a visão espiritual sobre alguns acontecimentos que os estudiosos aí, os teólogos, tratam sobre a
aquilo que é chamado de escatologia e os eventos finais sobre a terra. Como eu já estava dizendo, das 3 vertentes, eu posso dizer para você na visão espiritual que as 3 vertentes estão corretas. E eu vou explicar por quê. Você pode achar estranho essa colocação. Como que as 3 vertentes estão corretas? Teria que ser uma só, né? E é por isso que o sistema religioso, eles brigam entre si. O sistema religioso, eles brigam entre si porque cada um se acha detentor da verdade. E eles pegam versículos bíblicos para comprovar a sua verdade. Agora eu quero falar olhando não dentro, digamos, dentro do sistema, mas olhando de fora da caixa. Com uma visão aberta, com uma visão espiritual, olhando de cima para baixo, nesse cenário, o que vai acontecer mediante a questão das tribulações. A visão da espiritualidade, a visão profética em si, vai entender a mente de Deus e a maneira como Deus trabalha. Nós temos falado sobre realidades paralelas. Até nós colocamos um título ali sobre realidades paralelas e pergunto para você qual das realidades você quer viver. Porque você vai ver desde o início, desde o momento em que o ser humano ele saiu da verdade absoluta. Volto a dizer para você, existe uma verdade absoluta. A verdade que Deus pré-ordenou para a terra antes da fundação do mundo. Essa é a verdade absoluta. A Bíblia diz que as obras de Deus foram acabadas antes da fundação do mundo. E a Bíblia também diz que Deus pré-ordenou obras para que a gente ande nelas. Então existe a verdade absoluta de Deus que Ele planejou para a terra e que está pré-ordenada antes da fundação do mundo. E isso ninguém tira. Agora, a partir do momento em que o ser humano ele saiu desse plano original, a partir do momento em que o ser humano saiu desse plano eterno, ele começou a criar realidades paralelas para ele. Eu sei que as pessoas que não entendem de espiritualidade, não entendem de visão profética, acham estranho quando nós falamos de realidades paralelas. O que é realidades paralelas? São realidades que nós criamos para nós individualmente ou que um grupo de pessoas cria para ele num contexto e começam a movimentar aquela energia. E nós sabemos que quando nós criamos um padrão de crença, quando nós cremos em algo, aquela energia ela vai começar a se movimentar para materializar, para vir à existência. São verdades paralelas e não verdades absolutas. A única verdade absoluta que permanece para sempre foi a verdade que Deus já estabeleceu. Só que ele saiu do Éden, ele já de imediato ele formou essas duas realidades, foi se subdividindo conforme o entendimento de cada sistema, de cada religião, de cada nação. Quais são as verdades? Você vai ver já quando entrou bem e mal, quando entrou luz e trevas, aí você já vai ver, por exemplo, lá no princípio, a realidade de Caim e a realidade de Abel. E assim, as realidades elas foram se multiplicando sobre a terra. E o que Deus está fazendo nesses últimos dias é um ajuste para que as realidades que foram se alargando e se multiplicando, agora elas comecem a fazer um movimento contrário. E haverá, digamos, nos últimos dias aí, basicamente 3 realidades que vão entrar, se fundir durante o milênio para uma única realidade, o reino milenar de Cristo, o qual ele vai restaurar todas as coisas sobre a terra. Então alarga a sua mente, senta na cadeira, porque você vai ter que decidir qual dessas realidades você quer. Eu poderia aqui abrir muitos versículos bíblicos, mas quero citar para vocês o exemplo de Moisés, quando Moisés foi tirar o povo lá do Egito. Você vai entender pela Bíblia que para os egípcios houve granizo, houve chuva, houve destruição,
houve anjo da morte, houve um monte de coisa, mas a Bíblia vai dizer que na terra de Gósen nada disso sucedeu. O povo ali estava protegido. Então você vai ver aqui realidades diferentes. As pragas caindo, mas aquele povo que estava marcado por Deus, nada atingiu eles e eles permaneceram numa realidade onde as pragas não alcançaram eles. E assim vai por toda a Bíblia. Você vai ver os caminhos alternativos de Deus e os caminhos que o ser humano traçou para si. Então nós vamos falar aí de realidades paralelas. Está afunilando. Esse período em que nós estamos vivendo aí está afunilando as várias realidades que a humanidade criou para si e agora estão convergindo para se tornar 3 realidades. Queridos, conforme me foi perguntado, nós vamos passar pela grande tribulação? Foi a pergunta que várias pessoas me fizeram esta semana. E eu digo para você, quem quer passar pela grande tribulação, passa. Eu não quero. E não vou passar em nome de Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz, tanto lá no livro de Abacuque, quanto no livro de Hebreus, diz que o justo viverá pela sua fé. Aquilo que você crê, aquilo que você detém como verdade, aquilo que você determina no teu coração, é isso que você vai viver. Então, se as pessoas estão dizendo que vão passar pela grande tribulação, sim, certamente elas vão passar. Porque esta é a verdade que elas escolheram para elas. Esta é a crença dela. Essa é a energia que ela está movendo. E essa é a energia, a realidade que ela vai viver. Mas, apóstola, pode isso? Queridos, você vai ver na Bíblia, no livro, eu vou pegar só o livro de Apocalipse, não vou pegar nem os outros livros. Vou pegar só o livro de Apocalipse para você ver. Apocalipse capítulo 3, diz assim, ó. Farei aos que da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham a dar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha palavra quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, queridos, o que essa palavra aqui está dizendo? Está falando daqueles que Deus ama, não porque Deus escolheu e separou, mas porque essas pessoas entenderam o amor de Deus e movimentam-se no amor de Deus e tem essa vertente, essa frequência do amor. E Deus está dizendo que essas pessoas que se despertaram para essa virtude maior, as pessoas que deram ouvido à voz dele, as pessoas que estão agora, nesse período de tempo, energeticamente se alinhando com as frequências do reino dos céus, a Bíblia vai dizer o quê? Que Deus os livrará do dia da tribulação. A Bíblia está falando isso. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Deus está falando que vai livrar. Como? De que maneira? Não sei. A única coisa que eu sei é que ele está dizendo que as pessoas que adentrarem na realidade do reino dos céus agora, e as pessoas que já adentraram esta realidade, elas serão livres do dia da grande tribulação. Elas não passarão pela grande tribulação. Elas não receberão as pragas. Elas não sofrerão o dano. Por quê? Porque elas estão alinhadas com as frequências do reino dos céus. Assim como Deus poupou a terra de Gósen, Deus vai poupar as pessoas que estiverem agora entendendo isso e que estão gerando esta realidade espiritual para elas. Este é o momento de você escolher se você quer passar pela grande tribulação
ou se você quer ser, ou se você quer estar com aqueles que reinarão com Cristo. Entenda uma coisa, Jesus ele vai vir para o reino milenar, e no reino milenar vai ter pessoas que já receberam um nível de luz e que reinarão com ele durante os 1000 anos. Se você for para Apocalipse, capítulo de número 5, aleluia, ali está escrito, Apocalipse 5, eu vou ler o 9 e o 10, você pode depois ler o capítulo inteiro. E cantavam um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e nação e povo. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E reinaremos sobre a terra. Amados, aqui está um grupo de pessoas que atenderam o convite do Evangelho, que receberam sobre si a graça de Cristo, que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e que foram iluminadas pelo Espírito Santo, capacitadas pelo Espírito Santo, e estarão reinando com Cristo, estarão numa posição, não cabe a nós agora dizer de forma, digamos assim, em particular ou pormenores, mas apenas entender que há um caminho, uma realidade que foi aberta para nós entrar. Esta realidade de pessoas que estarão numa vibração alta, estarão trabalhando juntamente com Cristo, estarão oficiando juntamente com Cristo, estarão, digamos, num lugar espiritual de proteção, a ponto de que esta realidade vai estar fora do contexto da tribulação. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse momento em que nós estamos vivendo agora, período de quarentena, é a data, digamos assim, que vai estabelecer se nós vamos para esta realidade de pessoas que já estão salvas, pessoas que já entenderam a graça, pessoas que já entenderam a salvação, pessoas que adentraram a dimensão do reino dos céus e já estão conectadas com Cristo, já estão sendo dirigidas no Espírito, já estão ouvindo a voz do Espírito Santo as conduzindo. Esta é uma realidade que nós vamos Esta é uma realidade que nós vamos adentrar pela fé. O meu justo viverá pela sua fé. Então, se você acreditar no Evangelho como Jesus já disse, se você viver pela fé, se você crer na graça, se você adentrar esta realidade, você pode ter certeza que o Senhor vai te esconder, que o Senhor vai te manter em paz no dia da grande tribulação. E não entrar em tribulação será isso, querido. Você pode achar difícil isso, mas analisa agora esse tempo. Existem pessoas ainda que estão vibrando no medo, pessoas que estão aí atribuladas, pessoas que estão já em tribulação, mas existem pessoas que estão em plena paz. Mesmo no período de quarentena, existem pessoas que o Senhor está guardando. Recentemente nós tivemos fazendo um trabalho aí na cidade vizinha, e ali o nosso irmão ele dizia assim: nós estamos hoje trabalhando com a metade da nossa produção, porém os resultados financeiros permanecem o mesmo. Você consegue ver o favor de Deus nisso? Você consegue ver a mão de Deus nisso? Pessoas que talvez não estão trabalhando como era antes, estão vivendo uma vida mais leve, mais sossegada, em meio a isso que chamamos de pandemia. Mas existem duas realidades distintas aqui. Enquanto nas nações você está vendo duas realidades distintas, você vai ver uma outra realidade se formando em torno da nação judaica, em torno dos governantes da terra. Os olhos das nações estão todos eles voltados agora
e um movimento geopolítico está formando uma outra realidade. A realidade que está brotando no meio dos judeus. Há um movimento tremendo do anticristo. Aleluia. Então, queridos, eu vou ficar com essa primeira realidade. Eu quero estar e em nome de Jesus eu estarei. E eu estou despertando vocês também para que vocês entrem nesta realidade de pessoas que não passarão pela grande tribulação, mas que estarão num local reservado com Cristo. Quando a Bíblia fala de arrebatamento, queridos, existe um significado que vai culminar nos últimos dias, mas já existe pessoas sendo arrebatadas, pessoas sendo, digamos, escondidas. Existe um trânsito aberto para o arrebatamento. Isso é uma preparação para aquilo que Cristo vai fazer. E nós precisamos estar atentos para isso. Nós precisamos estar atentos para aquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida. Deus está separando, aleluia. Nesse tempo Deus está separando as pessoas da terra. E nós vamos perceber que haverá pessoas que não passarão pela grande tribulação. Essas pessoas são pessoas que estão despertas e que reinarão com Cristo os 1000 anos. Reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Reinarão sobre a terra. Por mais que estarão num local escondido, estarão num local de posição espiritual. Deus está falando de forma espiritual. Estarão numa posição de reino, o reino do Espírito governando sobre os reinos da terra. Agora, se nós formos para Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 7. Você vai ver aqui uma outra realidade. Apocalipse 7. Apocalipse 3, 10. Apocalipse 7, do 9 Vou ler um pouquinho antes. Apocalipse 7. Isso, Apocalipse 7, o versículo 9. Está falando também de pessoas das nações. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palma nas suas mãos. Aqui então João está vendo uma outra realidade. João está tendo uma visão e ele está vendo realidades espirituais que dariam lugar nos últimos dias. Aqui uma grande multidão que ninguém podia contar, de entre as nações. E quando foi perguntado sobre esta multidão, qual foi a resposta? Versículo 14. E disse-lhe, Senhor, tu o sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, queridos, você consegue perceber que a própria Bíblia, de forma profética, está trazendo aqui já duas realidades diferentes. A realidade daqueles que não entrarão na tribulação e daqueles que passarão pela tribulação. Aí o que acontece? Existe uma classe de pessoas que pegam um versículo e formam uma verdade absoluta naquele versículo. Existe uma outra classe que pega um outro versículo e formam uma verdade absoluta naquele outro versículo.
E você vai perceber que a própria Bíblia, o próprio livro de Apocalipse, já está trazendo uma realidade de pessoas que não passarão pela tribulação. E está trazendo uma outra realidade de pessoas que passarão pela tribulação. Até bem pouco tempo, eu não falava sobre o livro de Apocalipse, por quê? Porque eu vim de uma linhagem que dizia que a igreja vai passar pela grande tribulação. Esta foi a linhagem religiosa que eu tive. Eles já estão aí há mais de 150 anos se preparando para passar pela grande tribulação. E eu vou dizer uma coisa, essas pessoas vão passar pela grande tribulação. Por quê? Porque é assim que elas crerem. É assim que elas movimentaram em energia, elas estão entrando nessa realidade, não porque Deus escolheu essa vai e essa não. Elas estão entrando nessa realidade porque assim elas creem, e assim elas pregam, e assim elas determinam, e assim elas dizem que vai ser, e assim elas vão viver. O justo viverá pela sua fé. Agora, depois que eu saí desse sistema que pregava que a igreja vai passar pela tribulação, eu já recebi o quê? Eu já recebi ensino que dizia que não, que a igreja vai ser poupada. Aí você pensa o nó que dá na cabeça das pessoas. As pessoas já não sabem nem em que acreditar. Agora, quando você sai do sistema, quando você sai da caixa e você olha de cima para baixo, tendo um discernimento de espírito, compreendendo que a Bíblia foi escrita dessa maneira, e aí você vai entender por que Jesus fala que pessoas que não entendem da espiritualidade, elas próprias se entrelaçam naquilo que a Bíblia está dizendo e caem, tropeçam e caem, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam e não entendam e sejam presas. Somente pessoas que têm discernimento de espírito, que têm visão espiritual, não serão presas. Porque conforme disse Isaías, é regra sobre regra, regra e mais regra. E quando as pessoas entram nesse emaranhado de letras, elas perdem o fio da meada e não sabem para que lado está indo. E começam a declarar, e começam a declarar, e começam a movimentar. Em tudo isso, eu não estou dizendo que elas estão erradas. Elas estão apenas cumprindo as profecias. Como Jesus disse, para que se cumprisse as profecias. A maneira como elas falam que vão entrar, que a igreja vai passar na tribulação. Sim, a igreja que eles formaram para si, a igreja que eles estão ensinando, vão passar. Por quê? Porque eles pegaram esta realidade profética e creem nela. Se as pessoas entendessem esse caminho dual, essa dualidade bíblica, as realidades que se movimentam, não haveria briga. Sabe por quê? Porque cada um vai viver a sua realidade. Mas até o dia em que as realidades que os homens formaram, elas se fundirão para a unidade do reino, para aquilo que Cristo vem estabelecer sobre a terra. Agora, em meio a tudo isso, as nações, existem esses dois grupos de pessoas, pessoas que não passarão pela tribulação, que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que vivem pela fé e que caminharão nesse caminho de luz, sendo preparadas para serem os mestres espirituais. Acho que na aula anterior, ou foi num outro dia, eu falei que as pessoas que estão se despertando, e já há uma estatística mundial, que cerca de 10% da população mundial está se despertando nesse tempo. Você pode achar, mas só 10%, apóstolo? Sim, é o maior número. É o maior número até hoje na história da Terra. A Terra passou por alguns avivamentos, mas um despertar coletivo entre as nações é o primeiro que se vê na história. E essas pessoas que estão se despertando e entendendo agora a espiritualidade, entendendo as visões, entendendo os sonhos, entendendo as movimentações espirituais descritas por Isaías, por Ezequiel, por João, essas pessoas, elas estão entendendo como que é o trabalho de Deus nas nações e como que as realidades elas se formam.
Isso entre as nações. Agora, sempre se ouve aquela palavra, que os nossos olhos precisam estar naquilo que está acontecendo em Israel. E sabe por quê? Porque é de lá que vai surgir o terceiro grupo. Enquanto as nações estão aí se movimentando, digamos, alguns esperando o momento do arrebatamento, outros querendo passar pela tribulação, nós percebemos também que existe um movimento geopolítico, o movimento da política, os olhos deles estão todos sobre Israel. E já existe até o anúncio de que o Messias de Israel, o Messias dos judeus, vai se manifestar. E daí já começa também aquela questão. É o Messias dos judeus, mas para os cristãos é tido como o anticristo. Como disse Paulo, no final, todo Israel será salvo. Agora o livro de Apocalipse traz uma outra declaração falando sobre os 144 mil de todas as tribos de Israel, que também serão selados. Então veja que esse grupo de pessoas que serão selados é um grupo de todas as tribos dos povos de Israel. São pessoas daquela nação, mas haverá também esse grande grupo que vão passar pela tribulação e vão entrar no milênio. Queridos, o milênio vai ser o período em que a terra será restaurada para que ela volte novamente a ser o que era no Éden. No milênio, as pessoas que já receberam um grande nível de iluminação, que receberam a mente de Cristo, elas vão poder reinar com Cristo. Exatamente por quê? Porque receberam a mente de Cristo. Estarão ali juntamente com Ele para governar as nações. Agora, no milênio, se você ler o livro de Isaías, você vai perceber que no milênio ainda haverá morte. Isaías fala que morrer aos 100 anos é morrer jovem. A Bíblia fala sobre a restauração do reino animal, aonde o homem e os animais vão viver pacificamente. Se você ler o livro de Isaías e alguns profetas menores, tem muitos textos que você vai ver ali que esses textos diz respeito ao milênio e à terra. A Bíblia diz que Jesus, ele vai voltar e vai reger as nações com vara de ferro. Hoje já tem muitas pessoas que estão pregando o desenvolver e o desenrolar desse reino espiritual. Este é o tempo de nós entrarmos nessa realidade espiritual. Nós não podemos esperar Jesus voltar para entrar nessa realidade. Sim, as pessoas que esperarem, elas vão entrar. Por quê? Porque a Bíblia diz que no último dia, no dia da grande tribulação, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vejo um Deus de misericórdia que dá oportunidade até o último momento. Eu vejo um Deus de amor que dá oportunidade até o último momento. Nesse tempo, Deus está dando oportunidade de escolha. É tempo de nós renovarmos a nossa mente, de nós deixarmos a dualidade. Esta é a palavra que Deus tem falado constantemente para mim. Deixar a dualidade. O que significa deixar a dualidade? É você fluir numa só frequência, a frequência do amor. É você adentrar pela graça e pela fé se mover nessa conexão, liberando o amor sobre a terra. É tempo de nós trabalharmos para que as pessoas que ainda estão em baixa vibração, essas pessoas que talvez não vão ainda alcançar o mesmo nível espiritual que muitos estão alcançando, talvez as pessoas que hoje riem de nós, talvez as pessoas que quando ouvem uma mensagem, tipo a mensagem que a apóstola Dalva prega, eles se escandalizam.
Mas nós devemos amar essas pessoas, sabe por quê? Porque elas não alcançaram um despertar como nós estamos alcançando. Mas quando elas estiverem em grande tribulação, quando elas estiverem passando por momentos difíceis, nós somos as pessoas que vamos movimentar luz para que elas consigam continuar. Querido, haverá um período sobre a terra, não porque o Pai quer, mas haverá um período sobre a terra em que as pessoas desejarão a morte, mas a morte fugirá delas. E nós precisamos estar no nível de vibração espiritual, no nível de unção, no nível de luz, capaz de iluminar essas pessoas. Deus já está trabalhando para que essas pessoas se despertem. Existe um trabalho espiritual sendo feito por trás das cortinas, onde a luz do Espírito Santo, a unção, está se movendo sobre essas almas. Constantemente há um clamor e um choro no coração de Deus por essas almas, para que elas se arrependam. E quando eu falo de arrependimento, é simplesmente mudar a sua maneira de pensar. Parar de pensar no negativismo e começar a vibrar em fé. Parar de pensar, aleluia, nas trevas e movimentar a luz. Parar de movimentar o ódio e começar a movimentar o amor. Existe um trabalho tremendo da parte de Deus. Se os olhos espirituais da humanidade fossem abertos, vocês veriam um Deus de amor trabalhando para que a raça humana se desperte, para que a raça humana receba luz. Por isso que a palavra do Senhor diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. É interessante que para Cristo nos iluminar, nós precisamos despertar primeiro. Desperta, ó tu que dorme, e Cristo te iluminará. O Senhor está trabalhando de uma forma tremenda. E existe uma urgência no coração de Deus para que a gente se movimente. Não com uma acusação, não apontando o dedo, mas liberando luz para que essas pessoas entendam o tempo precioso que Deus está dando para nós. A oportunidade grandiosa de se despertar. Agora, queridos, entendam uma coisa. Pessoas que passaram a vida toda pregando uma verdade, para elas aquilo é a verdade e acabou. Essas pessoas não vão dar ouvido a mensagens como esta. Por quê? Porque elas já determinaram que vão passar pela tribulação. Elas já estão se preparando que vão passar pela tribulação. Foram anos e anos movimentando essa energia. Entendam uma coisa, uma energia espiritual, quando ela se movimenta e quando ela é gerada no céu, ela vai cumprir o fim pelo qual ela foi designada. Se você movimentou um tipo de energia espiritual, querido, ou você desativa ela, ou você aguarde o cumprimento. Porque Deus, Ele estabeleceu projeto. E esse projeto, Ele vai cumprir no tempo determinado. Só que no meio desse projeto, Deus deixou a humanidade trabalhar. Crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai sobre ela. Só que vai chegar o momento em que nós temos que entregar de volta para o Senhor. E qual foi a realidade que nós geramos sobre a terra? Qual é a realidade que nós estamos gerando sobre a terra? Se você quer, querido, adentrar esta realidade para reinar com Cristo, desative o seu ego. O egoísmo tem que sair de dentro de nós. O ódio tem que sair de dentro de nós. A acusação tem que sair de dentro de nós. O julgamento tem que sair de dentro de nós. Nós precisamos permanecer na frequência do amor, amar incondicionalmente, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos abençoar aqueles que nos maldizem. Aqueles que falam mal de nós, de igual maneira, nós temos que abençoá-los. Assim, nós seremos vistos como filhos do Pai Celeste. Então entenda,
A partir de hoje, se você entendeu essa breve explanação, essa breve direção que eu estou trazendo para a tua vida, quando alguém vier com essa discussão religiosa, aí você vai entender porque o religioso ele se compraz em ficar discutindo crenças. Ele está formando uma realidade para ele e para o grupo que ele lidera. E ele quer que todo mundo entre nesta realidade. É aquela história de cada um vender o seu pão, cada um vender o seu peixe. Agora, quando você olha na visão espiritual, você vê a realidade absoluta de Deus e a realidade que cada ser humano está adentrando nela. Agora, conforme disse Jesus, tudo que Jesus passou sobre a terra, a perseguição, a morte de cruz, Jesus ele se movia para quê? Para que se cumprisse a profecia, aquilo que já estava pré-ordenado. Nós também, nesse último tempo, nós estamos nos movendo para que se cumpra a profecia. Mas nós fomos chamados, as pessoas que se conectam a nós, são as pessoas que estão sendo chamadas para despertar, para brilhar, para fazer a sua luz brilhar, para que você venha reinar com Cristo. Esta é a realidade espiritual que nós estamos convocando pessoas para estar. Agora nós respeitamos e sabemos que existem pessoas que a vida toda formaram uma outra realidade para elas. Pessoas que amo de coração, que convivi muitos anos, que assentei num banco de igreja junto com eles. Pessoas que amam o Senhor, pessoas que estão aí pregando o evangelho, mas estão cumprindo o papel delas, estão pregando a realidade da tribulação, que vão passar pela tribulação. Sim, vão passar, porque assim elas creem e assim elas estão movimentando para entrar nessa porta. Nós, porém, estamos chamando pessoas, talvez um grupo menor de pessoas, mas nós estaremos reinando com Cristo, estaremos protegidos. Por quê? Porque a palavra diz que Deus vai nos livrar do dia da grande tribulação. Assim como Deus livrou na época de Moisés, na época em que o povo estava no Egito, Deus livrou as pessoas que estavam na terra de Gósen. Mas sobre os egípcios houve as pragas. Assim também, conforme diz a palavra de Apocalipse 18, sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus flagelos, para que não incorra nas suas pragas. Este é o tempo em que Deus está chamando. E você vai ver lá em Apocalipse 18 que o grupo de pessoas que Deus chama para sair do meio dela, para sair do meio dessas pessoas que estão formando uma realidade de tribulação, é exatamente pessoas que vão ser iluminadas pela mensagem do anjo que diz, vou até abrir se você tiver uma Bíblia na mão aí, Apocalipse capítulo de número 18. Vou ler esse versículo para vocês, para que você entenda o que Deus está te chamando. E você depois faça a sua escolha. Apocalipse 18. Você vai ver aqui, ó. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Então, queridos, é tempo de nós respondermos esse convite. Nós estamos aqui pregando esta mensagem. A terra está sendo iluminada pela glória de Deus. Que essa luz venha de uma forma plena estar em você e você consiga transmitir esta mensagem. É tempo de receber esse convite e que nós estejamos entre essas pessoas que não passarão pela tribulação, mas estão sendo preparadas para reinar com Cristo. Quem dera toda a terra entendesse. Mas nós sabemos que aqui no livro de Apocalipse fala dessas três realidades que culminarão e se fundirão para que o milênio venha acontecer. Amém, queridos?
Espero que você tenha compreendido. Vou abrir um pequeno espaço de tempo. Se alguém tiver uma pergunta sobre esse assunto, pode colocar ali. Se não tiver pergunta, pode escrever o seu comentário. Se você entendeu, se você não entendeu, espaço aberto. Realidades paralelas são realidades que nós criamos com o nosso padrão de crenças. Hoje existe muitas realidades paralelas se movendo sobre a terra. Quem é profeta e tem livre acesso nas realidades, você sabe do que eu estou falando, porque você se movimenta de uma realidade para outra. Às vezes a gente até entra na realidade de outras pessoas, mas rapidinho a gente volta para a nossa realidade. O profeta Aline está dizendo que entendeu. Irmã Márcia, obrigado, Jesus, por me tirar do meio do sistema babilônico. Interessante que as pessoas que ficarão e passarão por isso é uma grande multidão. O conselho que eu dou para quem quer entrar nessa realidade com Cristo: viva a graça, viva por fé, viva o amor de Deus. Entenda que você é filho de Deus. Permaneça no amor do Pai. Descansa o teu coração. Procure não entrar na realidade que outras pessoas estão criando. Pessoas vão chegar para ti e vai dizer, não é assim. Vão até querer que você entre na frequência do medo, frequência da insegurança, mas você deve permanecer no amor do Pai. Certo de alguém que está caminhando para algo que o Senhor está te conduzindo. As pessoas que vão adentrar nessa realidade de reino, para reinar com Cristo, são pessoas que depositam no Pai totalmente a confiança, sabendo que Ele está conduzindo. Pessoas que vão descansar no amor do Senhor, que vão viver a graça como realmente ela é, que vão viver em fé, confiando de que todas as coisas já estão prontas. Entenda isso. As obras de Deus já foram acabadas antes da fundação do mundo. A realidade absoluta de Deus, ela está prontinha. Nós estamos agora saindo das realidades que nós criamos e está funilando. E no final vamos entrar no milênio com 3 realidades espirituais. Não estou falando de coisas físicas, estou falando de realidades espirituais. Vamos entrar com 3 realidades espirituais. Mas Jesus vai trabalhar e vai reger com vara de ferro, vai governar com vara de ferro. E nós vamos sair dos 1000 anos e a terra voltará a ser o que era no Éden. Amém? Aleluia. Profeta, pastora Deise, está tudo pronto. Elizabeth, vamos aproveitar um momento de preparação espiritual e ir a Deus. Se hoje a porcentagem é de 10%, antes era de quanto? Não sei te dizer. Eu sei que hoje já é possível fazer essa estatística, né? Então, queridos, eu creio que essa mensagem também vai trazer algo para o teu coração. Quando as pessoas não creem naquilo que você prega, não discute com elas. Uma coisa que eu estou aprendendo. Uma coisa que eu estou aprendendo. Porque às vezes a gente quer que as pessoas entrem na nossa realidade. Nem todos vão entrar na nossa realidade. Nem todos vão entrar nessa realidade. Rubiane, apóstola, essa realidade paralela gerada pode ser chamada de fé? Sim, é pela fé.
O justo entra pela fé. Nós vivemos pela fé, certo? O que nós temos que fazer é permanecer na luz, permanecer no amor, é descansar o coração, porque a salvação não é pelas obras, e sim pela fé. Então essa realidade é uma realidade de pessoas que estão se movendo na fé. O justo viverá pela fé. É uma realidade que o próprio Cristo já deixou para nós. O próprio Cristo já deixou essa realidade para que a gente venha entrar nela. Tudo aquilo que diz nos evangelhos, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Está falando desta realidade. Quando a Bíblia diz que aquele que está em Cristo não há mais condenação, está falando desta realidade. Tudo que Paulo fala sobre justificação pela fé está dentro desta realidade espiritual. Aí, eles estão ali colaborando conosco, viu? Como Deus da palavra, a profeta Alessandra está dizendo, Provérbios 23:7, como imagina a sua alma, assim é. Como a pessoa imagina, como a pessoa crê, assim ela é, ela vai viver aquilo. Márcia Ferreira, entendi, apóstolo. Uns amigos meus estavam comentando sobre isso e ele disse que a igreja ia passar por essa tribulação e eu estava já acreditando porque não tinha nenhum conhecimento. Agora é diferente, a consciência espiritual, exatamente. Cada um vive pela consciência que tem. Só que entenda que por mais que nós estamos tendo esse entendimento, nós não estamos adentrando essa realidade porque nós somos exclusivos do papai, não. Não, Deus está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. E arrependimento é exatamente deixar a sua maneira antiga de pensar. Não pensar como padrão do mundo, mas começar a pensar pela mente de Cristo. Elizabeth, ouvir de Deus, eu quis dizer, o amor de Deus flui enormemente e para os filhos amados em glória. Estou leve, flutuando. Glória a Deus. Alessandra, está caindo o abalável e permanecerá inabalável, exatamente. Por mais que eu veja assim, ó, Deus, o nosso Pai, quando eu falo Deus, estou falando da fonte de todas as coisas, aquele que é o Criador do universo. Ele colocou o Espírito dele dentro de nós e deixou por um tempo nós fazermos as obras aqui, até brincarmos, digamos, de uma forma engraçada, mas agora ele está afunilando as coisas. E no final, a verdade absoluta dele é que vai permanecer. As verdades dos homens são relativas, mas a verdade de Deus é absoluta e permanece. Amém? Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Espero que essa aula, e tenho certeza que ela foi libertadora para muitos, e que o Senhor nos dê sabedoria de como nos portar diante daquilo que as pessoas estão caminhando, né? Cada um caminha dentro do seu padrão de consciência, daquilo que crê. Deus abençoe, um beijo no seu coração. Amém?